Eu quero saudar todos na paz do Senhor e os ouvintes com a boa tarde de ouvir a palavra de Deus. Meu prezado e ouvinte, irmão em Cristo, nós estamos numa época muito difícil, que ninguém quer obedecer. Todos que se levantam é para atraíres multidões e multidão a por si. Então nós vamos meditar aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 18, o versículo 1 até o versículo 24 de Apocalipse, para esclarecer às pessoas o que vem acontecendo nesses dias. Diante das brigas de religião, diante das brigas de denominação, eu, como pastor e revisor da palavra de Deus, eu não posso aceitar essas coisas, essas barbaridades. Pessoas milionárias à custa do mais fraco. Pessoas levando o engano, a sufocando e mentindo, dizendo que foi Deus que levantou ele. Eu só conheço na Bíblia um homem levantado por Deus. Esse se dá o nome de Jesus. É o Filho de Deus, é o Salvador do mundo. Ele é quem resolve todos os problemas. Ele é quem soluciona o teu problema e o meu. E nós somos feito sua morada. Na Bíblia, igreja é uma fantasia. A palavra igreja foi traduzida, ela foi formada e colocada na Bíblia em grego e depois passou para o latim. No grego, a palavra não é igreja, a palavra é comunidade. A palavra é assembleia, quer dizer, ajuntamento de gente. E templo significa você e eu. Aonde se procura Deus, aonde se acha Deus, é dentro de nós, em você e mim. Olhe para dentro de você. Você vai achar Deus. Olhe para dentro de si mesmo. Ninguém pode apontar ninguém. Porque a Bíblia diz que o castigo veio para todos. Para todos. Porque pelo um só homem entrou o pecado no mundo. E passou a toda a raça humana. E o salário do pecado é a morte. Quem se livra da morte? Mas a resposta está na parte B do versículo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom gratuito, quer dizer, o presente que Deus nos deu é a vida eterna. Esse é o salário da vida. Mas o salário da morte, o salário do pecado é a morte. E todos está sentenciado. Aqui não tem bom. Aqui não tem um que se livre. Todos há de passar por essa sentença, porque a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Tem muita gente por aí se fazendo de Jesus, se fazendo de Salvador, dizendo que é ele que está fazendo as coisas, enriquecendo e lesando as mentes das pessoas, dando lavagem cerebral nas mentes das pessoas. Mas o apóstolo São Paulo, ele nos ensina a nós colocar o capacete da justiça para não perturbar a mente,
a coraça, a espada na mão e caçar os sapatos da salvação e da paz. Violência não é de Deus. Desunião não é de Deus. Estar na justiça é confusão. E confusão é Babilônia. É Babilônia. E a ordem de Jesus era: sai de dentro dela, povo meu, morada de espírito imundo. Veja o versículo 18, o capítulo 18 do livro de Apocalipse, o versículo 1 e 24. A palavra está se cumprindo nas maioria das denominações que estão em confusão. E o Espírito Santo não está mais nela. Eu falo com convicção. No versículo 1 diz assim: e depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha o poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. O versículo 2 diz assim: e clamou fortemente, com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônio e abrigo de todo espírito mundo, e refúgio de toda árvore imunda e aborrecível. O versículo 3 do capítulo 18 de Apocalipse diz assim: porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Preste atenção na palavra. Estamos estudando na interpretação deste texto vários intérpretes e concluímos concordando com a seguinte descrição. Neste capítulo não veremos os agentes humanos, a besta e os dez reis, a ruína do sistema corrupto de Babilônia. É delineada unicamente por Deus. Não se trata de outro julgamento a juntar os descritos no capítulo anterior, mas apenas a revelação de que Deus, quem julga, outro anjo desce do céu, as suas ações são ditadas do céu, é provido de grande autoridade, e a sua presença, a glória, ilumina a terra. Com a voz forte anuncia: caiu, caiu a grande Babilônia. Aquele que se diz dono, aquele que se diz meu, aquele império que é conquistado pela força humana. A denominação por aí que eles estão dizendo que é dele, tornaram ela empresa. Saia de dentro dela, se você é povo de Jesus, para não pegar a maldição. Com a demonstração feita no capítulo anterior, fica bem claro qual das Babilônias é julgada nesta ocasião. A Babilônia, o grande império de Nabucodonosor. Antes de Cristo, por Ciro, o rei dos persas. Sua queda foi no momento, está escrito lá em Jeremias, capítulo 51, versículo 8. Daniel conta que na noite seguinte, a grande festa de Belzazar, o rei dos caldeus, foi morto e o novo rei era filho de Assuero, da Média,
o regente de Ciro em Babilônia, com 62 anos de idade, assentou-se, em que Ciro concluiu as suas conquistas e veio assumir as rédeas do governo do novo Império Mendo e Persa. Como cidade, Babilônia serviu de capital ao reino de Medos e Persa e grego, e depois da morte de Alexandre foi abandonada à destruição. Do modo como foi destruída a antiga cidade do Eufrate, por causa da sua abominação, também é anunciada a queda da Babilônia mística. A Babilônia mística. O grande poder religioso, cujo o chefe se levantará na época revelado na grande estrela que caiu do céu. Versículo 8 e o versículo 18. É um sistema que, pela sua maldade, tem de ser destruído. Porque, além de corromper a mente dos seus sacerdotes, enforçaram-se por instruí-lo na maldade em todos os meios, os seus aspectos, o uso do confessionário, e é o principal meio de semear o germe dessa maldade nas almas dos que nele confiam. Como vimos, a sede da grande Babilônia mística é Roma, mas ela está assentada sobre o povo, nação e língua. Elas se tornaram morada de demônio, cujo lugar próprio é o abismo. Lucas capítulo 8, versículo 31. Abrigo de todo espírito imundo, que é o lugar onde Satanás estabelece as suas hortas espiritual da maldade. Leia Efésios capítulo 6, versículo 12. Abrigo de toda árvore imunda e aborrecível, significando multiplicidade dos agentes de Satanás. Jeremias capítulo 5, versículo 27, Mateus capítulo 13, versículo 4. Aquela que na sua pretensão arrogância tem dado às nações o seu fruto e se intitula a habitação do Espírito Santo. É vista assim aos olhos de Deus. O versículo 4 do capítulo 18 de Apocalipse. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. A igreja que tem, ou denominação que tem, corrupção, que você está sabendo que tem, e você fica fazendo parte desta denominação, você também faz parte da corrupção. Deus não vai ter misericórdia. O Salvador clama desde o céu: sai dela, povo meu. Quantas criaturas sinceras e boas, cujo sentimento pela corrente das atrações, engano que lhe oferece a Babilônia. Babilônia que quer dizer confusão de poder, confusão de autoridade, pessoas que brigam pela autoridade, agente de Satanás. É o diabo em figura de gente, dizendo que é agente de Deus. Dos nossos dias.
Quantas pessoas não lutam assim nos nossos dias? Quantas vezes mesmo dos púlpitos, os líderes religiosos defendem os seus programas de atração e, ao invés de pregar a santidade, pureza e amor, prega sobre esporte, política, diversas organizações para atrair os seus encatos. O ouvinte. Quantas vezes são combatidos os que melhor desejam apresentar-se à igreja? São chamados de fanático e até de herege. Sai dela, povo meu. Ecoa como um grito de aflição de um pai pelos seus filhos queridos. E a voz do Senhor que determina é o cumprimento do convite de Jesus. Vinde a mim, todos que vos acha cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. Jeová, na sua aflição amorosa, intervende a destruição do Império Babilônico com toda a sua idolatria. Clama o seu povo pelo profeta, sai do meio dela, o povo meu, livre cada um a sua alma por causa do ardor da ira do Senhor. Jeremias capítulo 55, Jeremias capítulo 51, versículo 45. O cristão não deve ficar preso ao pecado, mas para algum isso não tem importância. Muito modernista declara: eu já criei, já fui batizado, posso fazer o que quiser, ainda serei salvo. Muita gente, ele se amoriza, ele se pega numa placa, dizendo: eu nasci aqui, eu não saio daqui. Está fazendo participante, e o Senhor está clamando: sai de dentro dela, povo meu. Não seja obstinado ao Senhor. Não seja mal ouvido, desobediente. Se você... Porque aqui não tem perfeito. Aqui tem pecador. Perfeito só há um. Está no céu. Mas se você vai ver a mal conduta, o falatório, se você vê, não é calúnia não. Não é calúnia não. Calúnia é uma coisa e falatório é outra. Se você vê coisa desagradada, que o Espírito Santo entristece, procure sair. Porque Deus está te revelando, Ele está te mostrando que a destruição está perto. Não tem grande para o Senhor, não existe grande. O grande é Jesus, ele diz: todo poder foi me dado, no céu e na terra. Não tem A, não tem B, não tem C. O grande é Jesus. Não tem governo, não tem juiz, não tem delegado, não tem autoridade grande. O grande é o Senhor. Meu prezado e dileto ouvinte da palavra de Deus, muitas vezes as minhas palavras não agradam a ninguém. E eu não estou preocupado com isso. Eu fui levantado para pregar a verdade e não a mentira. Eu não ajunto pessoa. Eu não vivo de igreja. Eu não acostumo. Eu não tenho egoísmo comigo, não é egoísmo não, mas toda a vida eu quis trabalhar com as minhas mãos para não ser pesado aos meus irmãos, para não botar uma carga sobre os meus irmãos. E o Senhor começa a clamar em alta voz dizendo: sai de dentro dela,
povo meu, morada dos demônios, e, e tem o trono de Satanás. É a explicação do livro de Apocalipse, capítulo 18. Não é só a igreja católica, não. É qualquer igreja que se mistura e inventa e dá lavagem cerebral na mente dos ouvintes, que distorce a palavra de Deus, que inventa mentira, que dá escândalo. Muitos têm se levantado para dar escândalo na palavra, no evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A mentira cresce muito. A verdade é sufocada. A mentira cresce num ponto que parece ser verdade. Tem mentira por aí crescendo que se batiza por dia 300, 400, 500 mil pessoas. Parece verdade. Parece verdade. Mas no céu só vai morar os fiéis. A morada do céu é dos fiéis. Eu não boto ninguém no céu e nem ninguém bota ninguém no céu. É Jesus. O céu é de Jesus. Ele ganhou para nos dar. Ele disse, se vos preparar lugar, eu voltarei outra vez para vir buscar a vós. Para onde eu estiver, esteja vós. A minha alegria é essa, que o céu não é de nenhuma denominação. O céu é de Jesus. Eu, como pastor, eu sou obrigado a falar a verdade. A verdade não cresce. Sempre ela é diminuída, é atacada, é machucada, é espedrejada, leva nome de viado, leva nome de... leva todas as qualidades de nome. Jesus também levou isso. Jesus levou nome de desobediente, que não obedecia a leis. Jesus levou nome de blasfemo. Jesus levou nome de desunido. Mas Jesus não se alinhou com nenhuma denominação. Qual era a denominação de Jesus? Como era o nome dela? Na época que Jesus andava na terra, ele criou, houve muita revolução contra ele. Fariseu, saduceu, os herodianos, os essênios, os zelotes. Houve muita revolução. E Jesus sempre ensinava a todos. A quem merecia, ele chamava filhinho. E a quem vinha com ignorância, ele chamava de fariseu, de hipócrita, de raça de víbora. Tem muito por aí, arrancando do mais fraco aquilo que ele não tem. Meu prezado e dileto ouvinte da palavra de Deus, cristão não deve ficar preso a nenhuma denominação corrupta. Nem ao pecado. Pecado é uma corrupção. Se você notar que tem corrupção dentro da sua denominação, saia de dentro dela. Fuja. Porque não é de Deus, é ladrão. O homem de Deus, ele é sincero. O homem de Deus não tem salário. O salário é de Deus. O salário é o Senhor que dá. Jesus, quando ele mandou os seus apóstolos, ele disse, nem leve roupa, não leve cinto, não leve alforje, não leve comida. Vão evangelizar, vão ensinar as nações. O Senhor cuida do que é seu. Não precisa ganância, não precisa eu me alinhar com o governador, não precisa eu me alinhar com
lá com o presidente, não preciso me alinhar com nada disso, que dinheiro não leva para o céu. Para que dinheiro? Quando eu vou para o cemitério, fica tudo. Se ganha dinheiro, e dinheiro não ganha gente, mas tem muita gente preso pelo dinheiro, dizendo que está preso por Jesus. É conversa fiada. Tenha cuidado, meu amigo, meu irmão. Tenha cuidado. Nos enganador, nos pilantra. Existe um dizer por aí que quem toca no ungido, ele quebra a cara. Qual é o homem intocável aqui? Aqui não tem nenhum homem intocável. Se errou, é errado. Se roubar, é ladrão. Se pecar, é pecador. Aqui não tem um melhor do que o outro. Todos é pecador, todo precisa de Jesus para o seu arrependimento. Não se idolatre com pastor, não se idolatre com ninguém. Mas fica com Jesus. Fica elogiando Jesus, ele é digno de honra e é digno de glória. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O sofrimento do mundo, o sofrimento das nações, são essas coisas que gostam de idolatria. Ah, ali é uma benção. Aquilo é uma benção, é isso que eles gostam, para tomar o teu dinheiro e o meu. A montar as suas empresas. Fabricar aquilo que não fabrica nada. O que é a empresa da palavra? A empresa da palavra, que hoje não tem mais denominação, hoje é empresa. Hoje não tem mais instituição. Tudo é empresa hoje. Eles estão vendendo o quê? Fabricando o quê? Não vejo fabricando nada. Fabricando discípulo? Não é isso aí que a Bíblia fala. Fazer discípulo não é isso, não é fabricar. Eu vou vender discípulo a quem? Mas estão vendendo você ao presidente, ao governador. Você está sendo mercadoria de venda desses mentirosos, frajuto, dizendo que é doutor, que é isso, que é sabichão, que é teólogo, que é filósofo. Tenha cuidado nessa qualidade de gente. Quem não obedece à voz bendita do Senhor, que clama torna-se participante do pecado, cometido com a sombra de religiosidade, e incorrerá nas pragas que estão determinadas contra a Babilônia mística. Não é a Babilônia de Nabucodonosor, não, viu? Não. Já estão misturados. Já se ajustaram com o ecumenismo. A Babilônia mística se explica isso, ecumenismo. Ecumenismo é um ajuntamento, é união de protestante com católico. É união de igreja com política. É uma rede politicagem. Política é para o cristão sincero. Não se pode misturar uma coisa com a outra. Mas se vender, se corromper, enganar o ser humano, é obra do diabo, obra de Satanás, de desobediente, fazendo um monumento grande com o teu dinheiro e o meu, e o dinheiro do país. O versículo 5 de Apocalipse diz assim: porque já o seu pecado se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das suas iniquidades dela, e disseram: eis,
edifiquemos nós uma cidade em torre, cujo cume toque no céu. Quanta gente por aí está dizendo que ele é o dono da obra de Deus, está fazendo a obra de Deus. A obra de Deus é feita pelo Espírito. O Espírito Santo nos levanta, nós somos apenas gente, se nós estiver conforme a palavra. Se não tiver conforme a palavra, somos agente de Satanás. Que os irmãos continuem curtindo os meus vídeos e eu agradeço a todos em nome de Jesus. Amém.